vão entrando, eu acredito que elas vão acompanhar direitinho o que a nossa palestrante ela tem a nos passar hoje. Então, muito bom dia para todos os ligantes, acadêmicos, profissionais e visitantes. Eu espero que vocês estejam animados para esta manhã de conhecimentos. Sejam todos muito bem-vindos. É com grande satisfação que inauguramos, o mês de novembro azul, dedicado à conscientização da saúde masculina, com esta palestra, onde nós vamos aprender com a experiência que Érica tem, já que eu estou vendo aqui pelas formações, ela tem um vasto conhecimento, onde Érica, gente, ela tem uma formação notável. Ela traz consigo a bagagem de ser graduada em tecnologia em radiologia, com pós-graduações em docência no ensino superior, radioterapia com ênfase na dosimetria, mestra em gestão e tecnologias aplicadas à educação, e além de tudo isso, ainda conta com formação em substituto de supervisor de proteção radiológica. Sem muitas delongas, por meio de grandes atrasos que já tivemos, gostaria de convidar a Érica para dar início à nossa palestra. Eu espero que vocês acatem tudo que ela passar, tudo que ela tiver de conhecimento para poder passar para a gente, porque isso é de grande valia. Então, o espaço é todo seu, Érica, seja bem-vinda, e aí podemos dar início à nossa reunião. Bom dia a todos. Está todo mundo me vendo e me ouvindo bem? Sim. Primeiramente, quero agradecer o convite, do professor Anderson e também de todos envolvidos. A Geisa, que pelo nome eu só tenho Geisa aqui, mas eu sei que tem muito mais gente por trás disso, então quero agradecer. Espero que o pouco que eu tenho a passar aqui para vocês, que possa contribuir no aprendizado em relação à formação do tecnólogo em radiologia, com um olhar no tratamento do câncer de próstata. Então, eu espero que, de alguma maneira, o que eu vier a falar possa contribuir para a formação de vocês. Posso começar? Se tiver alguma coisa, vocês me falam, porque eu não consigo ter acesso à telinha, só mesmo ao slide. Aí qualquer coisa é só sinalizar, tá? Então, a proposta é a proposta de falar um pouquinho sobre o câncer de próstata e um olhar da gente, como tecnólogo em radiologia, em relação a esse câncer de próstata. Então, primeiramente, eu vou fazer uma abordagem bem geral sobre câncer de próstata, tá? E depois eu vou entrar e vou especificar mais sobre a radioterapia, a atuação do tecnólogo em radiologia na radioterapia, que é uma área que vocês poderão atuar, após formados. Então, eu me atentei a isso pela questão mesmo da formação de vocês. Então, assim, para falar do câncer de próstata, é necessário a gente lembrar um pouco sobre essa patologia, o câncer de próstata. Então, abordando a etimologia da palavra, a gente tem, nos estudos, a neoplasia, que significa uma nova formação. No caso, de câncer, é uma nova formação celular. Neo vem de novo e plasia vem de formação. Então, a neoplasia, ela é dividida, tá? Etimologicamente falando, em duas características, a neoplasia benigna e a neoplasia maligna. Quando a gente fala de câncer, a gente está falando de neoplasia maligna, tá? Então, a gente, quando fala de câncer, a gente está falando de novas formações celulares, malignas, enfim, com toda uma característica que a gente sabe que tem, tanto macroscopicamente quanto microscopicamente, e ela se enquadra etimologicamente em neoplasia maligna, popularmente conhecida como câncer, tá? Sobre a questão da etiologia dessa neoplasia, do câncer maligno, a etimologia, ela vem falar sobre a causa. O que é que causa esse câncer, Esse câncer de próstata, que é o nosso foco aqui. Na verdade, falando de uma maneira bem geral, o câncer tem toda uma questão
em cima do câncer, porque a gente não consegue isolar um agente agressor. Por exemplo, quando a gente está com uma gripe, né, onde o agente agressor é um vírus. Então, você isola o agente agressor e, a partir disso, você trabalha para que, atingindo o agente agressor, você elimine a patologia e os sintomas, né, como também com outras ferramentas. Mas no câncer é algo mais complexo, porque a gente não consegue isolar esse agente agressor. Didaticamente, esse agente agressor, ele foi dividido, né, para fins de estudos, como a causa sendo agentes físicos, agentes químicos e agentes biológicos. Então, quando se trata da etiologia da causa do câncer, né, da neoplasia maligna, então há muita complexidade envolvida, tá? Mas a gente sabe que é necessário, assim, se prevenir para minimizar a probabilidade de acontecer um câncer, né? No nosso caso aqui, o câncer de próstata. Então, a neoplasia do câncer de próstata, ela é frequente em homens, tá? Na verdade, o estudo falando de neoplasia maligna aqui no Brasil, em primeiro lugar está a questão do câncer de pele não melanoma, mas em relação a homens, a gente tem aí bem presente a questão da neoplasia maligna, o câncer de próstata. Então, o câncer de próstata é o câncer, né, em homens mais frequentes, e para isso é necessário cuidados, né? E quais são esses cuidados? Ter um estilo de vida onde você vai praticar atividade física, alimentação saudável, para que você minimize a questão da probabilidade de ter um câncer de próstata. Então, os principais fatores de risco para a incidência de câncer de próstata está relacionada à elevação da expectativa de vida. Então, assim, como a gente sabe, né, que a gente tem aí um aumento da expectativa de vida, consequentemente também tem um aumento da incidência de câncer, e aí todos os tipos de câncer, tá? E o câncer de próstata, a gente percebe em estudos que há um aumento da incidência do câncer de próstata a partir, né, dos 40 anos. Então, há sobre a questão, uma questão de análise, tá? Há um aumento significativo quando o homem ultrapassa os 40 anos. Por isso que tem um sistema de monitoramento em relação a você ter um diagnóstico mais precoce sobre o câncer de próstata. Bom, mas para isso também, né, os principais riscos também relacionados ao câncer de próstata, como eu falei, também está ligado ao estilo de vida. Então, por exemplo, o sedentarismo, uma dieta altamente calórica, tudo isso vai aumentar a probabilidade de um câncer de próstata. A hereditariedade também é um fator, tá? Então, casos na família com câncer de próstata tem um aumento, uma probabilidade de também ter o câncer de próstata. Tudo isso é analisado pelo médico antes de seguir, né, para uma conduta terapêutica. E acomete, esse câncer de próstata também é acometido mais em negros, etnia, né? Falando de etnia, ele acomete mais em negros. Então, há um estudo onde tem uma análise de brancos e negros e há um expressivo número de câncer de próstata em negros, né? Considerando aí a etnia. Bom, mas para falar do câncer de próstata, eu vou aqui primeiro passar um vídeo que vai sintonizar vocês sobre a próstata. O que glândula é essa, né? Onde ela fica,
Depois vocês vão entender por que para trabalhar com radioterapia, no momento de realizar o planejamento, por que a gente precisa de um determinado preparo. Então, esse vídeo é um vídeo apenas que eu preciso que vocês prestem atenção aonde está localizada a próstata, porque isso é de importância, tem muita importância na hora de fazer o planejamento radioterápico. Então, é importante entender onde está localizado a próstata. Então, eu vou passar esse videozinho apenas para a gente, né, se localizar em relação ao órgão no organismo masculino. A próstata é um órgão do aparelho reprodutor masculino. É uma glândula exócrina que se localiza na frente do reto, logo abaixo da bexiga. A parte superior da uretra que sai da bexiga passa por dentro da próstata, que o envolve como um anel. A próstata se liga à vesícula seminal através do ducto ejaculatório, que por sua vez se conecta ao canal deferente que vem dos testículos. A função da próstata é produzir e armazenar o líquido prostático. Esse líquido tem a função de proteger e nutrir os espermatozoides. Também torna o sêmen mais líquido, facilitando a mobilidade dos espermatozoides até a fecundação. Com a estimulação sexual, a próstata produz esse líquido prostático, a vesícula seminal produz o líquido seminal e os testículos produzem... Não estão conseguindo visualizar? Não tá passando aqui. Você consegue compartilhar a tela inteira para ver se resolve? Eu estou compartilhando a tela inteira. Não só a janela? Ah, você fala cá. Vou mudar então a maneira, porque eu estou compartilhando janela. É porque eu não tenho acesso a vocês aqui. Vou compartilhar a tela toda e vocês me falam. Mas eu quero que preste atenção na localidade, onde a próstata fica localizada, tá? Para quando a gente for para a parte mais específica, vocês entenderem um pouquinho mais do que eu vou falar. Vou compartilhar. Conseguem agora? Isso. Aí você aperta ali em cima no ícone de iniciar a apresentação para ver se aparece toda. Isso, agora foi. Obrigado. Agora foi, Antes não estava aparecendo. Mas a apresentação normal apareceu, né? Vocês estavam me ouvindo tranquilo. Sim. Isso foi na hora do vídeo. Isso. Tranquilo. Então, assim, sobre esse vídeo, veja, né, que fica no sistema reprodutor masculino e observe onde fica localizada a próstata. A próstata é um órgão do aparelho reprodutor masculino. É uma glândula exócrina que se localiza na frente do reto, logo abaixo da bexiga. A parte superior da uretra que sai da bexiga passa por dentro da próstata, que o envolve como um anel. A próstata se liga à vesícula seminal através do ducto ejaculatório, que por sua vez se conecta ao canal deferente que vem dos testículos. A função da próstata é produzir e armazenar o líquido prostático. Esse líquido tem a função de proteger e nutrir os espermatozoides. Também torna o sêmen mais líquido, facilitando a mobilidade dos espermatozoides até a fecundação. Com a estimulação sexual, a próstata produz esse líquido prostático, a vesícula seminal produz o líquido seminal e os testículos produzem os espermatozoides. Essas três partes se juntam para formar o sêmen, que durante a ejaculação é expelido pelo pênis através do canal da uretra. Além dessas três partes, o sêmen também é composto por uma pequena parte de secreção vindo da glândula bulbouretral, que tem a função de lubrificar a extremidade do pênis e o revestimento da uretra. Os principais problemas que podem surgir na próstata são a hiperplasia prostática benigna ou aumento benigno da próstata e o câncer de próstata. A hiperplasia prostática benigna é marcada pelo crescimento da próstata. Com o passar dos anos, isso é, com o envelhecimento, a próstata tende a aumentar de tamanho. A medicina não sabe a causa disso. O que se sabe é que a próstata cresce para fora e também para dentro, comprimindo o canal da urina.
É um problema urinário comum que afeta homens, especialmente aqueles com mais de 50 anos. Por comprimir a uretra, os principais sintomas estão relacionados à dificuldade de urinar. Podemos citar diminuição do jato urinário, demorando mais tempo para esvaziar a bexiga, mesmo após urinar, fica com a sensação de bexiga cheia. O jato urinário deixa de ser contínuo e passa a ser intermitente, aumento da frequência da vontade de urinar e aumento da frequência de acordar para urinar à noite. Caso tenha esses sintomas, não deixe de procurar um médico urologista. O crescimento benigno da próstata não tem nada a ver com o câncer de próstata, mas interfere bastante na qualidade de vida. Felizmente, existem tratamentos eficientes para esse problema urinário, inclusive tratamentos não cirúrgicos. É importante ressaltar que o homem que sofre de HPV não tem predisposição a desenvolver o câncer de próstata. Já o câncer de próstata é a forma mais comum de câncer em homens. É muito perigoso devido à ausência de sintomas nas fases iniciais. Daí a importância de realizar exames preventivos. Fazer exames rotineiros é a melhor forma de prevenir e tratar precocemente o câncer de próstata. Para o monitoramento é aconselhado fazer 2 tipos de exame com frequência, principalmente a partir dos 40 anos: o toque retal e o teste PSA. No exame de toque retal, o médico utiliza uma luva lubrificada para introduzir seu dedo no canal retal do paciente. Com isso, ele consegue fazer uma avaliação tátil do tamanho, forma e textura da próstata. A próstata toda tem uma consistência que é semelhante à ponta do nariz. Quando tem um tumor, existe uma nodulação, uma área mais endurecida com uma textura semelhante à de um feijão cru. Outro exame importante é o PSA, que é feito a partir da coleta de uma amostra de sangue. PSA é a sigla para antígeno prostático específico, uma proteína produzida pela próstata e presente na corrente sanguínea. Níveis altos de PSA sugerem possibilidade de câncer, que só é confirmada a partir de uma biópsia. Constatada a suspeita, é feita uma biópsia para confirmar a presença do tumor. O tratamento inclui desde remoção cirúrgica da glândula até a radioterapia e a realização de terapia hormonal. Nas próximas animações, veremos como casos graves de HPV podem afetar a bexiga e até os rins. Veremos também como é feito o procedimento cirúrgico de RTU, conhecido como raspagem da próstata. Não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Bom, então, em relação a apenas localização da próstata, eu quero que vocês percebam que a próstata, depois eu vou explicar, né, sobre como a gente vai atuar lá na radioterapia, mas a próstata, ela está localizada aqui, né, abaixo da bexiga, tá? E aqui você tem, na região aqui, né, posterior da próstata, você tem o reto. Então, vocês vão perceber que na radioterapia, por conta dessa localização aqui da próstata, no momento que a gente vai realizar todo o planejamento, é necessário fazer todo um preparo, tanto de bexiga quanto de reto, para que a gente consiga aqui tratar a próstata e atingir o mínimo possível a bexiga, o reto, diminuindo a toxicidade do tratamento para o paciente. Aqui é um corte sagital, né? Então, essa visão aqui é a visão sagital, e é importante a gente entender a localização, né, da próstata, no caso aí, no momento do planejamento radioterápico. Bom, então, como vocês perceberam, em relação a monitoramento, a gente tem a questão do monitoramento, tanto pelo exame de toque retal, quanto pelo exame do PSA. Mas aí vocês podem me perguntar assim, mas professora, existem vários outros tipos de exame de imagem. Então, por que, né, no exemplo, como tem a questão do exame de toque retal, que é algo, né, que muitos homens acabam deixando de não realizar por ser extremamente invasivo. Então, por que não fazer um exame de imagem para monitorar?
Porque, na verdade, existe alguns parâmetros como padrão ouro. Então, para padrão em relação realmente identificar se há uma suspeita, se há uma necessidade de complementação diagnóstica, realmente toda uma avaliação, principalmente também questão socioeconômica, questão, enfim, relacionada ao todo, não só apenas ao paciente, mas todo o sistema. Aí se tem a questão do toque retal e do exame de sangue para avaliação do PSA. Agora, exame de imagem. Como que esse exame de imagem ele vai complementar esse diagnóstico, né? Essa suspeita diagnóstica, vamos dizer assim. Então, a gente vai ter aí como auxílio para os médicos a ultrassonografia transretal da próstata, que normalmente é muito utilizado para o acompanhamento de biópsia, né? Para orientar aí os locais, a localização para realizar a biópsia. Então, a gente pode utilizar a ultrassonografia transretal da próstata nesse quesito. Também há o uso da tomografia computadorizada como complementação diagnóstica. A tomografia computadorizada é melhor no caso assim de suspeita de metástase. Aí o médico indica uma tomografia computadorizada. Mas assim, eu estou falando de uma maneira geral, cada médico tem uma conduta, mas isso é o que a literatura ela preconiza. Mas a gente sabe que o médico, cada um vai ter uma conduta. Porém, como nós somos profissionais da área, né, do radiodiagnóstico, é bom salientar que precisamos ter em mente que é necessário primeiro o médico fazer uma avaliação clínica, uma avaliação, uma pesquisa sobre todo o histórico do paciente, e só se houver a necessidade é que ele vai complementar, né, solicitando o exame de imagem para aí ele reforçar a suspeita diagnóstica, tá? Então, a gente tem também aí a ressonância magnética, que também pode ser utilizada e normalmente, segundo a literatura, é utilizada para avaliação de pacientes com PSA aumentado e múltiplas biópsias, porém, biópsias dadas como negativas. E aí se faz uma ressonância magnética para complementação diagnóstica, para que o médico ele consiga chegar a um diagnóstico mais preciso, né, do que está acontecendo nessa situação. Também tem cintilografia óssea, que é o exame realizado na medicina nuclear, mas é indicado quando tem aí uma suspeita ou então para avaliação de metástase óssea. Então, veja que existe infinitas possibilidades de complementação diagnóstica, mas para o monitoramento, o padrão é o exame de toque e o exame de PSA. E o médico, analisando todo o histórico do paciente, ele vai ali optar pela melhor complementação, né, relacionada ao exame de imagem para cada caso, tá? Porque é algo muito específico, né? Cada pessoa é um mundo. Então, o médico vai de acordo ao que está se apresentando com aquele paciente. Bom, o médico, ele precisa chegar, no caso do câncer de próstata aqui, que é o que a gente está trabalhando, ele precisa chegar a um prognóstico, né? Ele precisa ter uma estimativa de como está a doença nesse caso. Então, para isso, o que o médico, ele tem, né, como ferramenta? Eles utilizam os nomogramas, que a gente conhece como estadiamento TNM, score de Gleason, e antígeno prostático específico, que é o PSA. Então, lógico que vem um relatório, né, para um médico. Então, vem o relatório falando sobre o estadiamento desse câncer de próstata, né, onde T significa o tamanho tumoral, no caso do estadiamento TNM. O T, isso daí tem várias subdivisões, assim, é bem extenso, mas não é o caso aqui, é só mesmo para elucidar aqui a questão do prognóstico de uma abordagem terapêutica, no caso de câncer de próstata. Mas o médico, por exemplo, com o estadiamento TNM na mão, ele vai ter uma noção do tamanho do tumor, se existe disseminação para linfonodos regionais ou não, através, né,
da notificação do N, se existe ou não metástase à distância através da notificação do M. Então, através do estadiamento TNM, o médico tem um prognóstico sobre o caso, né, que está ali se apresentando a ele. Também tem a escala de Gleason, que ele também vai poder avaliar, né, como que está a questão dessa, como que é a questão da característica desse tumor, né, do crescimento desse tumor. É um crescimento lento, é um crescimento intermediário, é um crescimento muito rápido. Então, a partir, né, dessa verificação de todos esses nomogramas, né, aí ele vai chegar em uma abordagem terapêutica. No caso do exame de PSA, cientificamente falando, existe, assim, sabe, muito debate para definir um corte de valor de PSA total. Mas, comumente, tradicionalmente, o que tem, né, se praticado é que um exame de PSA total no valor de 4 nanograma por deixa eu lembrar, nanogramas por mililitro, aqui, tradicionalmente o valor de 4 nanogramas por mililitro de PSA total, aí a maioria dos médicos, eles vão sugerir fazer o quê? Uma biópsia. Então, a partir de 4, o médico, a maioria tem o quê? Então o PSA está alto, vamos aqui investigar e vai o quê? Encaminhar o paciente para fazer uma biópsia, tá? Porém, até para encaminhar o paciente para fazer uma biópsia, para poder esclarecer se era ou não câncer de próstata, o médico também vai ter uma abordagem ali, olhando, né, para aquele caso, para aquele paciente, sobre qual a idade desse paciente, qual o índice da massa corpórea desse paciente, qual a etnia desse paciente, que como a gente viu, o índice de câncer de próstata, ele é mais elevado em negros do que em brancos. Então, para chegar no prognóstico, para chegar numa abordagem terapêutica, o médico faz um apanhado, tá, geral, para que ele siga uma conduta. Então, cada caso é um caso, mas é necessário ele ter esse conhecimento todo para, aí sim, ter uma abordagem terapêutica. Na abordagem terapêutica, a depender do que foi ali mostrado, né, dos exames, enfim, daquele paciente, o médico vai seguir a conduta juntamente com o paciente, tá? É uma conduta que o médico conversa com o paciente fica ciente dos riscos, dos benefícios, e aí chegam em um denominador comum. É dessa maneira. Então, existem algumas abordagens terapêuticas dependendo do prognóstico desse paciente. Existe a abordagem onde é apenas observação. Então, o paciente vai fazer, sei lá, de 6 em 6 meses, exame, né, de PSA para poder acompanhar, mas não há necessidade de nenhuma outra intervenção. Então, existe essa abordagem, mas aí vai depender de cada caso. Também existe a abordagem da prostatectomia radical, que é a retirada da próstata, né, através da cirurgia. Então, há também essa abordagem, a depender do tipo histológico, a depender do estadiamento, enfim, também tem a indicação para a retirada. E tem também uma abordagem terapêutica, a radioterapia, que eu coloquei em evidência porque é o que eu vou abordar mais com vocês, que é de interesse da nossa profissão. A radioterapia, ela também pode ter uma abordagem terapêutica combinada, tá? Como que é essa abordagem terapêutica combinada? Existem muitos pacientes que fazem cirurgia e depois fazem radioterapia, ou faz somente radioterapia, ou então faz radioterapia combinado com hormonioterapia, ou faz bracterapia, que é radioterapia de baixa taxa de dose, né? Ou alta taxa de dose, que tem as duas, mas a baixa taxa de dose é com implante de semente de iodo. Então, existe uma gama de possibilidades, tá? Mas eu vou abordar para vocês sobre a abordagem terapêutica de radioterapia e como nós, como tecnólogos em radiologia, especialistas em radioterapia,
vamos ter uma noção sobre todo o passo a passo até chegar ao tratamento de radioterapia de próstata, tá? Então, a radioterapia é um campo da radiologia que vai utilizar a radiação ionizante para tratamento. Então, professora, o paciente vai chegar lá e ainda vai acontecer o diagnóstico? Não. Toda essa informação já está no prontuário do paciente. O paciente já chega na radioterapia com o diagnóstico de câncer de próstata. Então, o setor de radioterapia, no caso de câncer de próstata, é para tratar, não é para diagnosticar nada. A gente vai fazer um tratamento, tá? Através da radiação ionizante. Então, algumas definições, são inúmeras definições que a gente vai ter aí na internet. Eu trouxe apenas duas, segundo o INCA e segundo o Hospital Albert Einstein, do que é a radioterapia. Então, segundo o INCA, define a radioterapia como um método capaz de destruir células tumorais empregando feixes de radiações ionizantes. Bem simples. E segundo o hospital israelita Albert Einstein, define a radioterapia como sendo a radioterapia utiliza diferentes formas de radiação ionizante, que o tratamento de câncer e doenças benignas pode ser também tanto para neoplasia maligna, como o câncer, como eu falei, tanto para também o que? Neoplasia benigna, né? Não necessariamente só câncer. E essa entrega dessa radiação é de forma segura e eficiente. Então, como nós somos profissionais das técnicas radiológicas, né, do uso da radiação como instrumento de trabalho, então lá na radioterapia a gente vai ter a radiação também, radiação ionizante. Então, através da radiação ionizante, hoje em dia a gente tem mais aceleradores lineares de partícula, né, um equipamento que está bem difundido. Então, eles, o que tem dentro, né? Qual é a radiação? A radiação é a radiação X, porém não a lógica é bem parecida com o radiodiagnóstico, mas na radioterapia a gente vai ter aí radiação X de megavoltagem, porque a gente está lidando com o quê? Com tratamento. Então a gente pretende irradiar aquele volume e destruir as células tumorais, tá? Então a gente trabalha com megavoltagem. Bom, a radioterapia, para fins didáticos, ela foi subdividida, ela foi classificada em duas. Vocês podem ouvir falar de radioterapia externa ou teleterapia, que é quando a gente utiliza um equipamento que está distante da pele do paciente e aí emite a radiação e realiza o tratamento a partir da emissão dessa radiação distante do corpo do paciente, distante da próstata, por exemplo, que é o nosso caso. É utilizado, né, fótons, enfim, utilizado radiação X. Existem várias técnicas de tratamento, que eu não vou... isso aí seria uma aula, mas existe um avanço dessas técnicas de tratamento e todo o avanço, tanto da tecnologia quanto das técnicas de tratamento, tudo isso está de encontro a entregar uma dose no volume que realmente se deseja, prevenindo áreas sadias, órgãos sadios, para minimizar a toxicidade do tratamento do paciente. Em relação à classificação da radioterapia interna, também conhecida como braquiterapia, existe aí uma subdivisão de braquiterapia de alta taxa de dose e braquiterapia de baixa taxa de dose, tá? Então, pode ter uma conduta, né, terapêutica assim? Pode. Então, se for dessa maneira, o médico vai, né, ter o procedimento onde vai anestesiar o paciente, porque essas fontes vão estar em contato com a próstata, ou então com a região, né? Se for retirada a próstata, aí a indicação também com a região. Então, assim, há o contato direto, perto da fonte, a o órgão. Por isso, braquiterapia, porque braque vem de perto e tele vem de distante, de longe. Então, braque é próximo do local que se deseja irradiar. Então, a radioterapia pode ser dessas duas maneiras. Eu vou abordar aqui para vocês um caso, né, do passo a passo da radioterapia externa, teleterapia para o câncer de próstata, tá?
Bom, a radioterapia, né, externa, a teleterapia, o que acontece? Primeiramente, o paciente tem o diagnóstico do câncer de próstata, né, encaminhado para um oncologista, que é o médico responsável. Esse médico, ele analisando que há uma necessidade de passar por uma análise de um médico especialista em radioterapia, ele vai encaminhar, que são os radio-oncologistas. Antigamente chamava radioterapeuta, hoje mudou, né, a nomenclatura, hoje chama radio-oncologista. Então, há encaminhamento do oncologista para o radio-oncologista com todas as informações do prognóstico desse paciente, ele vai ali definir, juntamente com o paciente, se realmente vai realizar a radioterapia, no caso aqui, teleterapia, ou não. Então, vão entrar em um consenso. Então, chegando no consenso de realmente realizar a teleterapia, aí existe uma equipe multiprofissional envolvida, que vai existir enfermeiros, tecnólogos em radiologia, biomédico, técnico de enfermagem, enfim, médico, físico médico. Existe uma equipe multiprofissional envolvida para o planejamento radioterápico, tá? Então, nós como profissionais, podemos atuar, né, nessa área, e aí para o planejamento radioterápico, a partir do momento que o médico tem a conduta terapêutica, ele vai solicitar uma tomografia para fins de planejamento radioterápico. Essa tomografia, ela tem algumas características que é para a radioterapia. Ela difere um pouco da tomografia para fins de diagnóstico. Então, eu vou trazer para vocês algumas especificidades dessa tomografia. Então, nós, como tecnólogos em radiologia, estamos, né, aptos a fazer essa tomografia que é para o planejamento radioterápico. Só que esse tomógrafo, ele é essencial ter uma abertura maior do que a gente tem aí nos tomógrafos para finalidade de diagnóstico. Então, um Gantry com abertura de 80 centímetros é ideal, porque a gente tem os acessórios, né, da tomografia que serve para imobilização e para reprodução do posicionamento. Então, por isso que é bom uma abertura maior, né, desse tomógrafo, do Gantry desse tomógrafo. A mesa é uma mesa plana. A mesa é similar à mesa de tratamento, porque na radioterapia a gente precisa reproduzir tudo. Tudo precisa ser reproduzido, porque a gente precisa realmente ter certeza que está entregando a dose no local correto, né, sem alteração. Então, por isso que precisa dessa mesa plana para tomografias, para finalidade de diagnóstico, de finalidade de tratamento radioterápico. O laser que tem no tomógrafo, também tem lá na sala de tratamento, e esse laser é essencial para realizar o posicionamento do paciente. Então, o laser é ideal para a gente posicionar o paciente e realizar as marcações que a gente vai conseguir reproduzir esse posicionamento durante todo o tratamento do paciente. E aí, a gente consegue ter mais precisão na entrega dessa radiação no volume realmente que foi planejado, tá? Então, aqui tem informando a questão da técnica conformacional. Por que isso? Porque antigamente existia a técnica convencional, assim como tem, né, na radiologia convencional, os equipamentos antigos, a gente sabe que teve a evolução desses equipamentos, a radioterapia não é diferente, também aconteceu evolução, e a técnica conformacional é quando você utiliza da tecnologia, né, do tomógrafo para ter uma imagem e produzir um planejamento virtual através dessa imagem que é dada da tomografia, né, dos cortes tomográficos. Então, o planejamento através da tomografia é feito de maneira virtual, é um planejamento aí que vai envolver várias pessoas, tá? Várias pessoas estão envolvidas nesse processo. Nós podemos fazer essa tomografia aí com todas essas informações e expertise, né, para essa área.
Então, o planejamento baseado em tomografia é o que se utiliza hoje. Nele vai definir o volume através dessas imagens, vai definir o volume de tratamento, analisar os órgãos que estão ali, órgãos de risco, como eu mostrei, a bexiga, o reto, o intestino, que está ali, né, próximo à próstata, então é analisado. Com a questão da possibilidade, né, que a gente tem aí de tecnologia, tem como o médico fazer a fusão de imagem, de ressonância com essa tomografia de referência, do PET-CT com a tomografia de referência, fazer uma fusão para ele ter mais precisão realmente de onde está o tumor e fazer um volume bem mais preciso. Então, tem toda essa ferramenta que ele pode fazer e tudo é feito de maneira virtual, porque a tomografia é feita depois das imagens captadas, o paciente vai para casa e só aguarda o contato para iniciar o tratamento. Então, todo esse passo de desenhar o volume, de verificar quanto de dose está chegando em cada volume-alvo, nos órgãos de risco, tudo isso é feito de maneira virtual, através da imagem que é obtida na tomografia, que nós somos, assim, essenciais para a realização de uma tomografia no tratamento do câncer de próstata. Bom, por conta dessa conformação, né, essa precisão que a técnica conformacional, que a tomografia, que esses exames aqui conseguem dar para a gente, há aí a questão da menor toxicidade comparada com as técnicas convencionais, que o campo para irradiação era um campo bem maior e aí afetava órgãos sadios e a toxicidade era maior. Então, com o advento das novas tecnologias, tem um ganho na radioterapia de menor toxicidade e reprodução aí no tratamento, da entrega de dose para o tratamento do paciente. Para fazer a tomografia de finalidade radioterápica, veja que a mesa, vou colocar aqui, ó, a mesa ela é plana, como eu falei, tá? Que a gente vai é uma simulação, é uma tomografia de simulação do tratamento. A mesa ela é plana porque ela tem que ser semelhante à mesa de tratamento. A gente utiliza os acessórios, no nosso caso, o câncer de próstata, é utilizado um acessório de cabeça e pescoço, aqui, melhor que fique mais confortável para o paciente. É utilizado um suporte de joelho, tá? De pernas aqui, o suporte de joelho, e utilizado um suporte de pés. Então, esse suporte todo aqui, ele é indexado na mesa, a mesa é toda cheia de furinho, enfim, ela é toda indexada, tem indicações de letras, de número, tudo isso a gente indica, a gente coloca na ficha. E aí, todas essas informações é de extrema importância, porque nós somos a linha de frente para o início do planejamento do paciente, né? Do tratamento do paciente. Então, a gente utiliza o melhor suporte, analisa, conversa com o paciente para saber se ele está confortável, porque é necessário reproduzir o posicionamento, então, é necessário entender se o paciente está confortável na medida do possível, que a gente sabe que existe casos que é complicado, mas é fazer esse balanço entre o conforto do paciente e a necessidade que a gente tem de utilizar os parâmetros acessórios para reproduzir durante todo o tratamento, para ter maior precisão, melhor entrega de dose e menor toxicidade no tratamento. Então, a gente vai definir os parâmetros de acessório, de posicionamento no momento da tomografia para a finalidade de radioterapia. Bom, a gente posiciona o paciente. Então, existem os lasers de localização. Esse laser ele corta tanto no sentido sagital, coronal como axial. A gente utiliza marcadores radiopacos, né, onde tem a interseção aqui dos lasers, aqui anterior e nas laterais. Por quê? Porque são as marcações que vai orientar o posicionamento desse paciente, né, durante todo o tratamento. A gente faz cada clínica, hospital, tem uma maneira de trabalhar. Existem locais que tatuam, né? Faz uma tatuagem, um pontinho, os 3 pontinhos. Existem outros locais que realizam marcações com caneta e colocam um tegaderme, que é um adesivo, para poder, né, essa marca não sair. Enfim, depende de como é a conduta de cada local. Mas há essa marcação, né, com esse marcador radiopaco,
que a gente, ao realizar a tomografia, a gente consegue visualizar se eles estão em um corte, né? Se está acontecendo a interseção deles em um corte, para que no planejamento virtual, o físico, ele consiga estimar um marco zero, né? Ali, para poder, se houver a necessidade de deslocar, ele consegue fazer isso tudo de maneira, né, computadorizada. A gente é responsável por realizar essas marcações iniciais. E no momento da realização da tomografia para câncer de próstata, existe um preparo que a enfermeira o pessoal da enfermagem é essencial, que é o preparo onde o paciente precisa estar com a bexiga cheia e o reto vazio, porque se não estiver assim, o médico não autoriza, ele pede para repetir a tomografia de planejamento. Então, é necessário nós, como tecnólogos em radiologia, né, especializados em radioterapia, ter esse olhar, né, sobre a questão do preparo do paciente para minimizar a questão dos retornos, né, de tomografia por conta de preparo. Então, aqui eu vou passar um videozinho, vocês conseguem observar aqui, ó, a bexiga do paciente, tá até cheia, e o reto, porém o reto tá com gás, né, gases. Então, nesse caso aqui, é necessário o quê? Orientar o paciente a poder evacuar, né, e depois de um tempo encher a bexiga novamente, beber água, aguardar um tempo e fazer novamente uma tomografia para que esteja no padrão, com a bexiga cheia e o reto vazio. Porque se a tomografia de planejamento não estiver de acordo, o preparo de acordo, o planejamento ele é feito e vai ter muita entrega de dose, tanto em alças quanto em bexiga. E não é o que o médico deseja. Por isso que há um preparo de bexiga cheia e reto vazio. Eu vou soltar o videozinho aqui apenas para vocês visualizarem um pouquinho aqui essa imagem. Então, nesse caso, o preparo não está, né? Tem o BIB, a gente percebeu o BIB ali, mas o preparo, ele não está adequado. Então, o paciente sai da mesa, tenta novamente, se não conseguir, manda para a enfermagem para fazer uma complementação no preparo e aí sim realizar uma nova tomografia, que será parâmetro para o planejamento dele, planejamento do tratamento dele. Então, é necessário ter esse olhar como tecnólogo no momento que você está responsável pela tomografia de planejamento. O preparo é de responsabilidade da enfermagem, a enfermeira entra em contato com o paciente e passa, né? Passa como que ele vai se alimentar antes do exame e no dia do exame, né? Vai ter a dieta, vai passar a Luftal, enfim, a parte da enfermagem vai passar toda a orientação relacionada ao preparo para que no momento do exame nós, né, tecnólogos, ao olhar, a gente realmente perceba que a bexiga está cheia, como aqui, e o reto vazio. Normalmente, aqui, 4 centímetros, pelo menos, né, eu percebo que dá para passar, mas acima disso, ou então com gases no reto, volta a tomografia. Então, é necessário ter esse olhar. Por quê? Porque a próstata fica entre a bexiga e o reto. E é necessário aí você entregar uma dose, minimizando as doses nesses órgãos aqui, né? Órgãos de risco. Então, por isso que é necessário ter esse olhar do preparo no momento, né, do exame, de visualizar a imagem. Bom, já na radioterapia, como eu falei, né, teve aí a evolução aí da entrega de dose, da conformação de dose. Eu vou falar bem rápido que não é o caso, mas é somente para elucidar um pouco a cabeça de vocês relacionados à entrega dessa dose aí. A radioterapia, ela vem evoluindo, né? A tecnologia antigamente utilizava radiografias, né? 2D, e a partir dessas radiografias o médico desenhava e você tinha um campo de irradiação não tão preciso e tinha maior toxicidade, né? Os equipamentos não tinha como fundir imagem, enfim. Com 3D, você já tem o quê?
o tomógrafo. Então, imagens em 3D, né, através da tomografia, e aí você tem maior precisão. E na questão da entrega de dose, você tem também como ali saber quanto de dose está chegando em cada órgão e no volume alvo, né, no PTV que foi desenhado, no volume planejado para tratamento. Temos agora a conformação da entrega de dose, que é conhecida como IMRT, que é a radioterapia por intensidade modulada. Então, agora a gente consegue entregar a dose, porque o tumor ele pode ter vários formatos. Então, você consegue entregar, né, com uma intensidade modulada aí, com maior precisão e menor toxicidade, porque ele vai modular, né, ao que a gente deseja ali no nosso volume. Então, a gente vem aí com a entrega de dose de radioterapia de intensidade modulada, que é o feixe modulado, né, para que receba essa dose realmente nos pontos que foram prescritos pelo médico. E o VIMET, que é quando essa entrega de dose ela é feita de maneira onde o giro do gantry, do colimador, está acontecendo e o feixe modulando tudo de maneira contínua, tá? Então, é bem rápida, em um arco você consegue, a depender de cada caso, consegue fazer aí, e aí você diminui o tempo, você diminui a probabilidade do paciente se mexer, você ganha na conformação da dose, da entrega da dose, enfim. Como eu falei, a tecnologia vem agregando em você ter maior precisão e diminuição da toxicidade do tratamento. Na radioterapia, existe o sistema de gerenciamento em radioterapia, tá? Esse sistema, ele é responsável ali para armazenar tanto as informações demográficas do paciente, quanto as informações médicas, as evoluções, informações técnicas, as imagens. Através desse sistema de gerenciamento em radioterapia, a gente consegue fazer a fusão de imagens que eu falei, né? Permite o acesso ao PACS, então você não precisa ir buscar uma imagem em um setor, no outro, é tudo, né? De maneira virtual, então, através do sistema do PACS, que é o sistema de comunicação, de arquivamento de imagem, você consegue, né? Você consegue importar essa imagem e aí fundir, enfim, tem mais autonomia, é mais dinâmico, enfim, com esse sistema de gerenciamento em radioterapia, né? Com a tecnologia, veio agregando em tudo que vocês possam imaginar. Na radioterapia, existe algum sistema de gerenciamento em radioterapia que vocês podem trabalhar. Normalmente, área, tá? Que é da Varia, ou então o sistema de gerenciamento Mosaic, que é da Elekta. Antigamente, Salvador tinha um boom de Varia, de equipamentos da Varia. Hoje o cenário está mudando. Hoje o cenário em Salvador está sendo de aceleradores da Elekta. Então, vocês podem aí ter o conhecimento de algum equipamento do acelerador da Elekta e o sistema de gerenciamento é o Mosaic, tá? Mas, enfim, são esses dois aí que a gente pode ter acesso aqui no Brasil. E a partir disso, como eu falei, o planejamento todo virtual, e esse planejamento também vai dar para o físico o histograma dose-volume, que é um gráfico onde ele vai ter ali precisão de quanto de dose está chegando em cada volume que foi desenhado, e também nos órgãos de riscos. Então, ficou assim, realmente mais preciso. O médico que vai prescrever, né, quanto de dose ele quer para aquele caso, qual é a fração, é o médico, é uma conduta médica, e a partir disso o físico e o tecnólogo, enfim, vai fazer toda a parte juntamente com o médico desse planejamento. Cada caso é um caso, existe tipos de fracionamento, existem vários, eu trouxe 2 aqui como exemplo, mas existe o convencional, que o paciente vai de segunda a sexta no setor de radioterapia, tá? E a duração, 10 a 15 minutos de tratamento, não chega nem a ser isso, depende da tecnologia envolvida, de como que é, né, cada dinâmica, mas é muito rápido o tratamento. E o convencional são 70 grays, administrada em 35 frações. Existe também o tipo de fracionamento hipofracionamento, que é uma dose maior, tá? Diária, dose diária maior, e aí
quando você tem uma dose maior, você tem que ter cuidado também. Então, diminui a fração, né, a quantidade de fração do paciente, mas também a gente precisa ter muito cuidado na questão da reprodutibilidade do posicionamento do paciente. Todos precisam, mas quanto maior a dose, né, precisão, maior cuidado para a gente não irradiar o que não foi planejado a irradiar. Então, existe o tipo de fracionamento e, no caso de hipofracionamento, a cautela, toda cautela na radioterapia é pouca, mas o hipofracionamento, o olhar é bem criterioso. Eu trouxe aqui para vocês duas imagens. A imagem do acelerador linear Trubin, da Varia, né? E aqui, o que mais está aqui em Salvador, mais tem aqui em Salvador agora, é o acelerador linear de partícula da Versa, a Electa. A Electa está dominando aqui em Salvador, mas existe também alguns locais que tem Varia. Então, vocês podem aí, se caso tiverem interesse de trabalhar com radioterapia, podem trabalhar tanto com Varia quanto Electa. Existem vários tipos de equipamentos, de aceleradores, né? Aqui eu coloquei os tops de linha, né? Versa é o top de linha da Electa e Trubin o top de linha da Varia. Todos dois, vejam que tem braços aqui, ó. Todos dois possuem o quê? Esse braço que tem um tubo de raio-x, tá? Então, é uma tomografia aqui de feixe cônico, conibim, e aqui é o gantry de tratamento. Então, aqui sai o raio-x, que a gente faz a tomografia, aqui, ó, faz o giro, e aí faz a tomografia conibim, e aí, a partir disso, a gente funde essa tomografia feita no momento ali, com a de referência que a gente fez no planejamento, na simulação, né, do planejamento, funde, vendo que está tudo ok, a bexiga está cheia, o reto está vazio, o posicionamento está sendo reproduzido, aí está tudo ok, aí sim vai administrar a dose de tratamento, que é de megavoltagem, que é aqui. Então, existe, né, o acelerador linear, né, de raio-x de megavoltagem, e existe o braço, que é raio-x de quilovoltagem com uma tomografia conibim, tanto no equipamento top de linha do Trubin, da Varia, quanto o top de linha da Electa, que é o equipamento Versa. Vou passar um videozinho apenas para vocês vocês conseguirem visualizar, né, o acelerador linear de partícula da Varia, Trubin. IGRT, or image-guided radiation therapy, is used in conjunction with IMRT and RapidArc for precise patient positioning. This innovative radiation treatment technology provides high-resolution, three-dimensional images to visualize tumor sites throughout the course of treatment. In doing so, incremental adjustments to the patient's position can be made, thereby increasing the accuracy of each dose of radiation. IGRT typically allows patients to breathe normally during their treatment and combines advanced imaging and treatment capabilities into a single machine. Então, aqui é somente visualizando, né? Vou voltar um pouquinho aqui para eu explicar. Acho que is used in IMRT and RapidArc for precise radiation therapy. It's used in RT and RapidArc radiation treatment technology provides high-resolution, three-dimensional images to visualize tumor sites throughout the course of treatment. In doing so, incremental adjustments to the patient's position can be made, thereby increasing the accuracy of each dose of radiation. IGRT typically allows patients to breathe normally during their treatment and combines. Aqui é apenas um resumo, né, falando de como é uma sessão de teleterapia ou radioterapia externa, que é a mesma coisa. Então, viram, faz o planejamento, o oncologista encaminha para o radio-oncologista determina que vai fazer, nós como tecnólogos vamos fazer a tomografia de simulação, definindo acessório, posicionamento, fazendo a marcação, e aí vai o físico, juntamente com o tecnólogo em radiologia, que tem o cargo de dosimetrista, vai fazer os desenhos dos órgãos de risco, vai fazer o planejamento da entrega de dose em cada área, em cada volume planejado. Então, tudo isso é feito de maneira virtual. Quando isso estiver ok,
O paciente vai até o setor de radioterapia iniciar. No dia do início, tem que ter o tecnólogo, o médico, o físico, tudo. No primeiro dia, todos esses profissionais envolvidos têm que estar na primeira sessão. Aí, a primeira sessão, o profissional das técnicas também vai orientar o paciente a beber água, a evacuar, enfim, para reproduzir a questão da bexiga cheia, do reto vazio. Aí, ao posicionar o paciente na máquina, realiza a tomografia com NIBIM, faz a fusão da imagem com a tomografia de referência, a tomografia de agora com a tomografia de referência, vendo que está tudo ok, aí sim o equipamento vai administrar o feixe de megavoltagem, né, de raio-x de megavoltagem no volume que foi planejado. No caso, no volume alvo, no PTV que eles falam, que é o volume de planejamento. Aqui é apenas um videozinho sobre uma sessão de teleterapia. Oh, não foi? Deixa eu ver se vai aqui. Então, veja que a sessão em si é posicionar o paciente, realizar as imagens, realizar a fusão da imagem, analisar todos os envolvidos, analisar para depois ter entrega de dose, tá? A sessão em si não é algo que o paciente precisa ficar tão, né, com medo, como muitos chegam. O ruim, no caso, né, que eu percebo, é porque tem a questão do preparo, né, bexiga cheia, reto vazio, e isso deixa o paciente muito ansioso, muito estressado, enfim, né, realmente o preparo é algo muito, muito desconfortável para o paciente. Mas a sessão é tranquila, a sessão de radioterapia, de teleterapia, né? Então, assim, em relação à toxicidade da radioterapia, deixa eu ver se. Em relação à toxicidade da radioterapia, pode acontecer toxicidade gastrointestinal, tá? Então, se o paciente relatar diarreia, enfim, retite, é bom sempre tudo que o paciente relatar ficar atento para poder comunicar o pessoal da enfermagem ou então o médico. Toxicidade genuritária, então, o paciente aumentar a frequência urinária, o paciente ter emergência urinária, o paciente ter ardência a urinar, também são relatos. Disfunção sexual, fadiga, o paciente fica com vontade de ficar dormindo, sonolência, como se tivesse, né, com preguiça, é normal, são sintomas da radioterapia, né, porque o organismo está trabalhando, né, para compensar a destruição que está acontecendo das células, né? As células sadias estão trabalhando para se recuperar, né, da exposição que foi exposta, e, enfim, está acontecendo também o metabolismo de eliminar as células tumorais, então causa fadiga, e também tem a questão da possibilidade de segundas neoplasias. Muito baixo, tá? Não é algo
cientificamente elevado, mas há possibilidade. Então, se há possibilidade, é necessário que o médico converse com o paciente antes dele realmente assinar o termo de consentimento do tratamento, porque o médico assina um termo de consentimento do tratamento, que autorizou o tratamento, né? Então, lá fala que há a possibilidade de uma nova neoplasia proveniente da exposição à radiação, porque a gente sabe que a radiação, ela cura, mas ela também pode provocar o câncer, né? Então, também tem essa questão. Então, de maneira bem fluida, a gente tem a consulta, o preparo, a realização da tomografia, o desenho, o planejamento virtual, através do desenho dos órgãos de risco, dos volumes, né, do CTV, que é uma doença Tem o GTV, que é a doença propriamente dita, né? O câncer propriamente dito, que é um volume. Tem o CTV, que é a doença mais de uma margem. E tem o PTV, que é o volume planejado de tratamento. Então, há todo esse desenho desses órgãos, desses volumes de tratamento, dos órgãos de risco, o médico indicando qual é o tipo de fracionamento de dose, o físico médico calculando para ver se realmente o histograma está passando, se o médico vai aprovar ou não, quanto de dose está chegando em cada região e quanto está chegando, né? Se está chegando a prescrição no volume de tratamento como ele indicou, enfim, passa por todo esse processo para no início do tratamento o tecnólogo que trabalhar, né, no acelerador, reproduzir o posicionamento, participar da análise da fusão, do preparo do paciente e entregar essa dose de maneira precisa e que possa aí minimizar o desconforto e a toxicidade desse paciente e chegar, né, se for o caso de indicação radical, que é de cura, chegar à cura, né, que depende da indicação. Mas, enfim, o paciente, durante esse processo, ele também passa por consultas de revisões com o médico, radio-oncologista, né? Passa por consulta de alta e também, depois todo o processo, existe também consultas de segmento. Nós, tecnólogos em radiologia, trabalhando na radioterapia, podemos trabalhar na operação dos aceleradores lineares de partícula, né? Na entrega, né, desse planejamento radioterápico. Podemos trabalhar, né, na tomografia de simulação. Podemos trabalhar como dosimetristas, que, juntamente com o físico médico, com com o físico médico, com o médico e com a TC simulação, fazer parte aí, né, do desenho de risco, enfim, juntamente com toda essa equipe, fazer esse planejamento virtual. Pode também ser um supervisor técnico, pode ser supervisor de proteção radiológica, um tecnólogo em radiologia pode ser através da prova da CENEM, através da legislação 7.01, você pode fazer a prova da CENEM, agora exige uma carga horária prática no setor de radioterapia, aí é correr por fora, mas como tecnólogos em radiologia, podemos ser supervisores de proteção radiológica, só fazer a prova da CENEM e cumprir lá os requisitos que tem nessa norma, tá? Porque graduados pode sim ser supervisor de radioproteção. Podemos trabalhar com pesquisa, com docência, enfim. E eu trouxe para vocês aqui uma resolução do CONTER, né, de agora de agosto de 2019, tem um tempinho já, onde que para atuar na medicina nuclear e na radioterapia, que foi o que eu abordei mais aqui, a radioterapia, para atuar na radioterapia, o técnico para atuar na radioterapia hoje, saiu do curso técnico, não atua. É necessário fazer uma especialização técnica com carga horária mínima de 360 horas e que o estágio sendo obrigatório e registrado por um sistema de ensino, o técnico para atuar na radioterapia. Porém, nessa mesma resolução, tem lá falando que com o curso de superior de tecnologia em radiologia, nós somos aptos para trabalhar na radioterapia. Lógico que no mercado, eles vão optar quem tem experiência, quem passou pelo estágio, muito raro uma pessoa, né, contratar sem uma especialização. Mas podemos sim assumir
um cargo de tecnólogo em radioterapia, tendo o curso superior em tecnologia em radiologia. Mas um técnico hoje formado só como técnico não pode, tem que fazer uma especialização. E no nosso caso, quanto mais estudamos, melhor, né? Então, não é só porque eu tenho um tecnólogo e já está apto a trabalhar com radioterapia que vai ser assim, né? Vai se especializar porque o mercado deseja pessoas que se especializam, né? Vou deixar uma reflexão aqui para vocês em relação ao ponto forte de cada um, porque cada ser é único, né? E a gente precisa ter ênfase ao nosso ponto forte. Então, o que é o ponto forte? O ponto forte nada mais é do que a soma do talento, do conhecimento e da técnica. E o que é isso? O talento é a facilidade natural que temos para fazer algo. Cada um de nós, se realmente a gente prestar atenção, temos uma facilidade inata, né? Uma facilidade natural ali para fazer determinada coisa. Isso é o talento. O conhecimento é a busca, é o que vocês estão fazendo, curso de graduação, depois se especializar, é o conhecimento, é o que se aprende. E a técnica é como se faz. Então, não depois que vocês estiverem no mercado, não se percam na questão de fazer de qualquer jeito. Faça sempre da melhor maneira possível. Por quê? Porque a junção do seu talento com o conhecimento, mais a técnica, vai deixar a ênfase do seu ponto forte e, com certeza, você terá sucesso na sua caminhada. Então, pense bem nisso. Essas são as referências. Desculpa pelo atraso, pela demora, pelas questões técnicas, e muito obrigada. Espero ter ajudado vocês aí de alguma maneira. Queremos agradecer, né, Érica, por essa reunião, por sua disponibilidade também, por trazer esse conhecimento, né, que você tem sobre o assunto abordado em questão. Agradecemos por enriquecer nossa comunidade, né, com essas informações que são de grande valia. Eu queria perguntar a vocês que estão aqui. Eu não consegui te escutar. Eu acabei não perguntando. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Isso. Mas os meninos aqui, eles são um pouco calados, eles não costumam interagir muito, não. Aproveite. Então, vocês puderam ver, pessoal, que ela tem um grande conhecimento em relação ao assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida que possam querer tirar, essa é a hora. Eu não tenho acesso ao chat, tá? Se vocês tiverem acesso aí, poderem passar alguma coisa que esteja passando pelo chat aí, vocês me sinalizam. Pode abrir o áudio também, se sentir à vontade. Eu sei que a câmera é inviável, que vocês não vão querer abrir, mas pelo menos o microfone. Mas pode falar pelo áudio. Eu não tenho acesso ao chat também, não. Então, pode falar pelo microfone. Se tiver alguma pergunta, né? Alguma dúvida, enfim. Nada? Realmente hoje eles estão mais calados do que do que o normal. Enfim, então acho que podemos encerrar, né, nossa apresentação com sentimento de apreço à sua dedicação, né, à área da radiologia. Agradecer também pela contribuição. Eu espero que você continue, né, a impactar positivamente, espalhando o conhecimento que você tem, que sem dúvida alguma levará a grandes avanços significativos, tanto para a área da radiologia, quanto para as pessoas, né, que não têm noção, não têm conhecimento sobre esse assunto. Eu gostaria de te agradecer mesmo de coração por iluminar o nosso evento com a abertura, né, do mês de novembro e trazer esse assunto que é importante para a saúde masculina.
Eu te agradeço pela disponibilidade também, Erika, viu? Fica um grande abraço aqui da nossa turma. Eu espero que vocês tenham aproveitado o máximo de conhecimento que ela pôde nos passar. Eu que agradeço. Pronto, até uma outra. Tamires, Geisa, que eu tive um contato maior com Geisa, mas obrigada, Tamires e todos aí. Desculpa qualquer coisa, os ajustes técnicos que acontecem, mas desejo que vocês entrem na área e que possam contribuir, né, para uma radiologia com mais humanidade, com mais qualidade, que enfim, tudo que vem para somar é interessante. Realmente, te agradeço aí imensamente por esse conhecimento passado para a gente. E o que eu tenho a dizer é que até uma outra próxima oportunidade, que você possa vir aqui com outras reuniões, abordando outros assuntos, caso seja da sua vontade. Mas eu tenho certeza que terá grandes outras oportunidades para que você possa vir palestrar aqui para a gente. Tá certo. Obrigada, Erika. Obrigada a todo mundo que esteve aqui presente, tá? E finalizamos a nossa apresentação por aqui. Tchau. Tchau, tchau.